Queridos irmãos e irmãs, buscando seguir Jesus, sob a luz da orientação de nosso Papa e da Igreja de Jesus. O Papa Francisco, na sua passagem pelo Brasil na Jornada Mundial da Juventude, várias vezes repetiu este pensamento: o diálogo. Sim, o diálogo é o único caminho para ir ao encontro do outro, não vendo nele um concorrente ou um inimigo. Temos que desenvolver em nós a cultura do diálogo. O Papa Francisco disse com palavras sábias, belíssimas, que é um patrimônio do mundo, por ocasião de pedir ao mundo que rezássemos para que a guerra não acontecesse na Síria. Mas ele diz o diálogo é o único caminho da paz. A guerra não leva a nada, a guerra leva tudo que há de bom e só deixa ruína. A guerra é o caminho mais errado que existe para a paz da humanidade, para o encontro entre povos. Ela não se justifica, a não ser em casos extremíssimos, onde o bem da humanidade estivesse acima de tudo. Sim, o diálogo. A maior enfermidade das relações humanas é não dialogar. A maior pobreza no encontro dos casamentos é não saber dialogar. Mais desencontro das estruturas das relações internacionais a nível políticos é não saber mais dialogar. É eu defender só o meu ponto de vista e não o bem comum. Dialogar supõe duas atitudes. A primeira atitude é eu estar disposto a buscar a verdade, custe o que custar, mesmo que ela venha contra os meus interesses e as minhas escolhas. Dialogar significa admitir que o bem comum de todos é superior ao bem pessoal de classes, de interesses e de sistemas econômicos e sociais. Dialogar supõe admitir que todas as pessoas do mundo têm a mesma dignidade, o mesmo valor, as mesmas oportunidades que eu tive, que nós temos. Sem esta capacidade da mente, não é possível falar em diálogo. Ser dono da verdade e pôr o meu bem pessoal acima do bem comum e da verdade é matar o diálogo pelo seu início. É realmente não tentar dialogar. A palavra dialogar vem do próprio grego, diálogos. Logos é palavra. Dia, através da palavra. Isso é, dialogar significa que através da escuta do outro, eu não vejo, como diz o Papa, já nele um rival e um inimigo que eu devo vencer, mas ver nele um valor e um bem que eu tenho que acolher, entender, escutar e descobrir o que ele quer dizer. Dialogar é, através da palavra, da confrontação, ir na direção do outro para entender o outro, amar o outro, acolher o outro, ver o outro a partir dele, não a partir de mim. Porque existe a minha verdade, a tua verdade e a verdade verdadeira, que só é Deus. Nós não sabemos o certo, podemos até pensar que é o certo,
mas não sabemos o diálogo. Dialogar, então, é a capacidade de ir na direção do outro, de penetrar no outro, de acolher o outro, de deixar que o outro exista, de deixar que o outro expresse, nem que seja uma bobagem, nem que seja uma asneira, mas deixe o outro falar, deixe o outro se expressar, deixe ele falar. Então, quando eu vou no outro e amo o outro, não a partir de mim, mas a partir dele, e eu tento entender o outro não com a minha posição, mas a partir da verdade dele. E é isso que Jesus fez com a humanidade. Embora fosse o Filho de Deus, se tornou homem. Uma vez o homem, o mais pobre dos homens, o último dos homens, a escória da humanidade, o lixo do mundo, como nos fala São Paulo, os Filipenses, capítulo 2. Exatamente isso é dialogar, é sair de mim. Eu ouvi, eu vi, eu senti, eu mesmo, Deus, vou descer, vou pegar no colo a minha ovelha e vou conduzi-la à terra prometida. Isso é dialogar. É uma posição onde eu não sou dono da verdade, onde eu estou aberto à ajuda, eu estou aberto a acolher o outro, eu estou aberto a amar o outro, eu estou aberto a entender o outro a partir de sua cultura, da sua posição. É isso que se chama inculturação, no dizer do documento de São Domingos, na América Latina. Inculturar. A Igreja Católica errou muito no passado por romanizar a Igreja. Isso, até ponto que a Igreja Católica antigamente dizia a Igreja una, santa, católica, apostólica e romana. Não usa mais romana. É una, santa, católica e pecadora. Essas são as qualidades do ser da Igreja de Cristo. Isso é uma igreja que não está feita. Uma igreja, embora que tenha a herança de Jesus, é uma igreja que tem erros, que quer se converter a partir dela e quer o encontro das civilizações, das culturas, dos povos, para ver a semente da verdade. É o que nos diz o documento da Gaudium et Spes. A igreja busca ir ao encontro das pessoas de boa vontade do mundo, pedir a sua solidariedade e trabalhar por um mundo melhor. Isto é dialogar. Então, diálogos, através da conversação, eu vou na direção do outro, amo o outro a partir dele, de como ele se encontra, e daí conduzi-lo para o caminho certo, fazendo amar. É que fez Jesus com os pecadores. Essa é a pedagogia de Jesus. Então, a Igreja Católica, o verdadeiro amor, precisa de aprender a dialogar, a dialogar, a dialogar, que significa diálogos. Eu vou ao encontro do outro para a verdade do outro, o erro do outro, amá-lo no seu olhar, olhar o mundo com seus óculos, para daí transformá-lo. Se isto existir nas relações afetivas de donos e empresas, se isso existir nas relações de um casamento, se isso existir no ser da Igreja de Jesus da humanidade, nós encontraremos o caminho da paz. E o nosso Mestre é Jesus, que nos amou a partir do que somos, e não do que nós deveríamos ser. Deus nos amou a partir do que é. Esta é a revolução do diálogo. Que o Pai Eterno nos conceda a graça de aprendermos a sabedoria do amor, que dialogar não é ver no outro um inimigo ou um rival, mas ver no outro um irmão, uma irmã, que pensa diferente, mas que tem coisas em comum e que podemos caminhar junto, apesar de sermos diferentes. Que o Pai nos abençoe com a sua graça eterna de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Amém.